Graça e paz, tudo bem com vocês? Me chamo Vitória Kenesi, sou criadora do canal Diário das Lapidadas e para você que está aqui me acompanhando, seja bem-vindo ao nosso encontro. Hoje iremos falar sobre a gestão de tempo de 24 horas que glorifica a Deus. Então, iremos meditar na passagem de Josué, capítulo 1, versículo 8, e iremos conversar um pouco também sobre a nossa rotina do dia a dia e como podemos alinhar a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então venha comigo e vamos conversar. Josué, capítulo 1, versículo 8, vai falar: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Acredito que todos vocês já estudam um pouco sobre a história de Josué. Josué foi um líder em Israel, chamado por Deus, convocado por meio de uma promessa que ele tinha feito com Moisés. E ele prometeu que estaria com Josué na terra por onde ele passasse, que ele iria conquistar os territórios, tomar posse do que era deles por direito. E é muito interessante a cronologia, de Josué e depois o livro de Juízes e tudo que vai se decorrer a partir de então. Você chega a ficar assustado quando chega no livro de Juízes. Só que mesmo assim, Deus tem algo a nos ensinar. Eu acho muito lindo a forma como Deus ele demonstra cuidado e zelo pela localidade de Israel. E também a segurança que ele demonstrava para com as promessas que ele iria cumprir na vida de Josué e na vida do seu povo. Não somente na de Josué, mas também em todos os povos israelitas. E mesmo assim, desobedecia. E eu queria mencionar a vocês que no capítulo 1, versículo 8, como mencionado, o Josué, ele vai receber uma instrução de Deus a respeito de meditar a palavra de dia e de noite. E às vezes a gente vê muitas essas características presentes na palavra de Deus, esse mesmo texto, em contextos diferentes, e às vezes a gente não para pensar. Deus está presente no meu dia a dia, agora nesse momento. Enquanto estou trabalhando, eu não preciso ignorar o fato de pensar em Deus, porque assim estarei anulando a presença do Espírito Santo. E quantos de vocês que a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo? Pois é. Então, as 24 horas não significa deixar Deus, vou deixar você um pouquinho de lado, vou me concentrar aqui. Tá na hora de mudar esse foco. Tá na hora de ter como prioridade buscar a Deus. Reconhecê-lo na sua vida. Reconhecer os planos que ele tem para você. Não é o sucesso que vai te fazer chegar mais longe. Não é a sua carreira que vai fazer você chegar mais longe. É o que Deus colocou, depositou em você em carinho, que deve ser vivenciado para glorificar a Ele. E saber que é por meio dele, por intermédio dele, que você está vivenciando um tempo em abundância na sua vida. E se você não está vivenciando, irei conversar com você também. Então, vamos lá. A rotina do dia a dia da gente, ela pode ser dividida em, primeiro, 3 turnos, manhã, tarde e noite. Alguns pela manhã trabalham. Eu, por exemplo, estou estudando, não estou trabalhando no momento. E estou vivenciando uma vida de muitos estudos e também adaptações à rotina. E cuidado com meu pai. E isso tem sido um tempo de eu refletir muito sobre como a minha rotina estava antes, que estava um pouco chata, não estava sendo tão boa como eu gostaria que fosse, então precisei que o Senhor pudesse me instruir a respeito do que eu deveria fazer então. E perguntar: Deus, como eu posso vivenciar minha solteirice cristã da melhor forma? Porque eu estou sendo treinada para algo maior. Então, se estou sendo treinada para algo maior, não irei viver de qualquer jeito, não irei acordar e depois desligar o despertador e dormir mais um pouco, não. Por quê? Porque eu fui convocada a algo. Deus me entregou uma responsabilidade e eu tenho que
permanecer constante aquilo que ele me entregou. E aí está, as 24 horas, ela vai ser alinhada com os dons que Deus te deu e ao seu chamado. Vitória, mas qual é o chamado de Deus para minha vida? Ah, irmãs, cada um vai ter um chamado diferente. Só que o geral é ir e pregar a palavra de Deus, como descrito no livro de Marcos. Ir e pregar o evangelho por todo o mundo. E o nosso chamado específico está relacionado à forma como a gente gerencia o tempo também. Alguns começam cedo, outros tardios, e tá tudo bem. Só que, quanto ao chamado geral, a gente não pode se atrasar. Já é tempo. Já é tempo para nos posicionarmos como filhos de Deus, para falar a palavra de Deus por todos os lugares, né? Seja se você tem uma vida em casa, em família, se você sai para passear com o seu pet, se você vai para a faculdade, você trabalhando, você é chamado para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Não pense pelo fato que somente você está no púlpito ministrando a palavra do Senhor, isso é suficiente. Porque o evangelho que só é pregado não é evangelho. O evangelho que é pregado e vivenciado, primeiro a gente prega para nós mesmos. Tem aquela frase, né? A gente prega primeiro para nós mesmos para depois ensinar outras pessoas. Por quê? Porque é o rema. O rema é a palavra falada, a palavra vivida. A gente não pode ter na nossa vida como uma vida ilusória. Uma vida piloto automático. Pronto, fiz isso, vou dormir. Boa noite, Deus. Tchau, até amanhã. Não, gente. Isso é esfriar-se. Isso é vivenciar uma vida como se você fosse um zumbi. Mas um zumbi não acordado, sabe? Um zumbi mesmo para as coisas do Senhor. E Deus quer que você acorde, você ative, você coloque um modo energético na sua vida de oração. Assim dizer, né? Dar um ânimo, correr um pouco, dançar na presença do Senhor e não ser uma murmuradora como era Mical, né? Que se incomodou com a presença que brilhante que Davi estava tendo com Deus lá, dançando e se enchendo da presença de Deus e Mical lá reclamando, né? Isso é um pensamento de eu pensar, gente. Só que a gente percebe uma diferença quando alguém é uma pessoa generosa, ingratidão e uma pessoa que vive essa vida assim. Ah, mas isso não vai dar certo não. Ah, mas isso é pessimismo. Isso é murmuração. Ah, mas poderia estar melhor, não sei o quê. Uma pessoa triste, angustiada com sua própria rotina. Não queremos ser assim, né, gente? Pelo amor de Deus, não é assim. Sai batendo em retirada agora, espírito de reclamação. Não faz parte de mim. Quando você vivencia em Cristo Jesus, é o amor dele que faz modificação no seu coração. O seu viver não é nas trevas, o seu viver é para a luz. E a luz que há dentro de você é Cristo. Se tem alguma coisa que tem em você, é para glorificar a Deus e não ao diabo. E isso precisava ser mencionado. As 24 horas não é sobre você querer ter o controle em sua caneta e seu bloco de anotação. É sobre você falar, Deus, fiz esses planos aqui. O Senhor pode modificar. E às vezes, quando é o aceitar da gente, a gente se frustra, porque a gente às vezes não aceita bem. Não aceita, por exemplo, quando a gente erra muitas questões, né? Você que está estudando para faculdade, para fazer uma faculdade, uma graduação, um concurso. Ou então, quando você quer fazer algo e a outra pessoa diz assim, você tem que fazer isso, aí você fica assim, só que eu tenho combinado isso. Então, a gente vê uma quebra, né, de expectativa para aquilo que a gente queria muito e para aquela pessoa, o que aquela pessoa queria. E o que estamos priorizando? A gente está priorizando mais as oportunidades que os outros oferecem, a gente está querendo recompensas, porque as recompensas, elas não cabem a nós pensarmos se vamos ganhar ou não. A gente tem que fazer, e fazer bem feito aquilo que foi destinado a gente para fazer. E pensar no alto, pensar no que Deus deseja para a nossa vida, e não pelo que as pessoas querem que nós pensamos. A gente tem que ter a vida concentrada aqui, na palavra do Senhor, porque senão a nossa vida vai por água abaixo. E a minha rotina estava sendo um pouco chata, porque eu não estava tendo um prazer na minha vida por eu cuidar, ter uma responsabilidade de cuidar
do meu pai, fazer as atividades de casa. Minha casa é um pouco grande, então eu tava muito angustiada, porque minha vida, tipo assim, eu sempre, eu gostava de estudar. No período da pandemia eu, tipo, dei um reset na parte de estudo, e quando passou a pandemia eu fiquei mais empolgada em aprender mais, em desenvolver, principalmente quando eu aceitei Jesus, quando eu retornei para o meu caminho com Ele e me encontrei como filha, construí minha identidade nele no ano de 2021 e foi a melhor decisão que eu tomei, porque assim consegui aprender sobre a gestão de tempo em equilíbrio, o que a palavra de Deus diz. Consegui aprender a ter constância. Quando eu ainda estava em outro quarto, né, descansando com minha irmã, já não era somente o meu próprio quarto como tenho hoje. Tinha constância de ter disciplina espiritual em orar, mesmo ainda não trabalhando. E quando foi em 2024 eu tive a oportunidade de trabalhar, e esse trabalho, ele faz parte do meu chamado. Hoje não atuo numa clínica, né, de hospitalar, só que mesmo assim lido com vidas diariamente. E amo conversar com jovens sobre temáticas, sobre relacionamentos, sobre livros, sobre escrita. Gosto mesmo, gosto mesmo. Então, isso é uma vida em obediência a Deus. Deus me chamou às 24 horas, não para me vivenciar, nossa, quero vivenciar uma vida em prazer, vou assistir série todo dia, vou assistir filmes todos os dias, quero me apaixonar por aquele gatinho cristão. Não, gente. Eu quero me apaixonar por aquela pessoa pode me devolver o amor de volta. Não, o amor está em Cristo Jesus. Sabe? Existe uma fé que ela é contrária à fé de Deus, que é a incredulidade. E na incredulidade a gente vê várias vezes, né, no livro de Juízes, sobre incredulidades, idolatrias. E isso ainda acontece hoje em dia muito. Até mesmo na vida de um filho de Deus cristão, sim. Só que por quê? Porque lá no começo da construção da identidade, tá desenvolvendo ainda e às vezes não percebe, mesmo tendo muito tempo, que tem raízes de amargura, que tem incredulidades. E isso não faz parte do coração de Deus. Então, como é que a gente pode mudar essa circunstância? É compreender que a fé do tipo de Deus é a fé do coração com Ele. É aquela fé que tem uma ação. É aquela fé que você não vê, só que você decide crer. Crer que há algo maior do que essa circunstância, do que essa maré. Tem algo muito adiante das coisas que você consegue enxergar agora. E você pode não sentir, só que você precisa mergulhar, meditar. Meditar de dia e de noite, como é descrito em Josué 1:8. Não deixe de pensar nessa lei. Medite nela de dia e de noite. A gente precisa meditar dia e noite. Não somente quando tiver um tempinho para Deus. Deus, vou efetuar uma atividade aqui e já falo com o Senhor. Não. Então, sobre a busca certa, as 24 horas do nosso dia a dia, primeiro, se você tem uma vida que começa cedo no trabalho, que tal acordar uns 10 minutos antes e conversar com Deus, orar e entregar o seu dia? Já começou bem. Ou então, quando você está no ônibus, que tal escutar um louvor, ao invés de se entupir com notícias desnecessárias? Ou então com fofocas? Se você vivencia num contexto familiar, que tal filtrar as coisas boas e as coisas que não são tão boas assim? As coisas boas a gente traz para edificação na nossa vida, as coisas não tão boas, que são mentiras, enganos, a gente deixa pra lá, vai bater em retirada na nossa vida, em nome de Jesus. Porque o que deve adentrar no nosso coração é tudo aquilo que gera fé em nosso coração e a nossa vida com Deus. Então, sobre a vontade de Deus é a fé. Vivenciarmos em fé. Isso agrada o coração de Deus. Não é o tempo que você fica só em consagração, em oração. É a sua disponibilidade em amá-lo acima de qualquer outra coisa. O seu sucesso, ele não depende só de você. Mentira pra você. O sucesso depende primeiro numa vida em obediência a Cristo. Não pensando em recompensas, e sim pensando no que agrada o coração dele, que é a fé.
Então, se tem uma vida que você tá achando chata por um momento, uma rotina que tá achando chata, tá na hora de apresentar ao Senhor o seu plano e abdicar algumas coisas que talvez não esteja fazendo sentido ao que Ele quer para você. Por exemplo, você diz que vai ficar 4 horas sem mexer no celular, sendo que você não começou por 1 hora, 30 minutos. Em troca disso, você poderia começar a ler um livro que você há muito tempo não lê. E esse livro, claro, que com um viés de ensino, de edificação na sua vida. Não vai ler romance ou algo do tipo se você tem problemas ainda emocionais. Vai ler algo que é engraçado, que tem palavras suaves e que tem palavras que vão trazer vocabulário também para a forma de você se comunicar com outras pessoas. E assim a gente vai avançando no que Deus tem para nós. Decida vivenciar uma vida em mergulho pela palavra de Deus. Decida viver hoje uma vida entregue aos caminhos do Senhor. E não uma vida baseada na sua própria força. Porque uma vida na sua própria força vai demonstrar ego e orgulho. E Deus se opõe a isso. Deus procura corações ensináveis e não corações endurecidos.